Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Mundial. Estamos ao vivo no nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito, aqui na Rádio Mundial, hoje feriado, 9 de julho de 2019. Estamos aqui no friozinho paulistano, friozinho gostoso, num dia feliz, fazendo o programa ao vivo. E nessa primeira metade do programa eu vou falar sobre câncer de bexiga, um tema super atual, super importante, dado a grande quantidade de câncer de bexiga que nós temos diagnosticado ultimamente. Então, para quem quiser anotar, dá tempo aí de pegar um lápis, uma caneta e anotar os dados de câncer de bexiga. Vou começar a falar sobre o câncer, a frequência, vou falar sobre os tipos, os sintomas, os sinais, o tratamento, e vou falar sobre a medicina chinesa, como ela aborda o câncer de bexiga, a homeopatia, e vou falar sobre o emocional. Quais são os traumas emocionais que levam a essa doença, câncer de bexiga. Quero lembrar a todos que o Guia Prático de Medicina Chinesa, que é o livro de minha autoria, que foi publicado este ano, no mês de março, está à disposição à venda e na Amazon. É só colocar Guia Prático de Medicina Chinesa, doutora Ana Clélia Matos, a Amazon, americanas.com, no site da editora Alfabeto, editoraalfabeto.com.br, nas farmácias, algumas farmácias têm, eu vou divulgar em seguida, no meio do programa, quais são as farmácias que vendem. No meu consultório nós vendemos, então é fácil de você adquirir um guia prático. É prático mesmo, é um guia para ficar na sua cabeceira, para quando você acordar com gripe, olhar lá, gripe. Tem um glossário de doenças de A a Z no último capítulo do livro que te dá a possibilidade de saber o que medicamento tomar dentro da fitoterapia chinesa, qual é o emocional daquela doença, quais são os meridianos de energia que estão desequilibrados naquele sintoma e naquela doença. Mas mais importante que isso é todo o livro que fala sobre como circula a energia no corpo, entre os 5 grandes órgãos e suas vísceras, o emocional das doenças, os sentimentos, a alimentação que tonifica os órgãos, né? Como que você raciocina dentro da medicina chinesa a respeito da alimentação no dia a dia. A história da medicina chinesa, um capítulo belíssimo, né, que conta desde 2200 antes de Cristo os primeiros documentos que nos mostram como a medicina acontecia. Então, o Guia Prático de Medicina Chinesa está aí à disposição de vocês. Bom, começando hoje, o tema é câncer de bexiga. Na segunda metade do programa eu abro o telefone do ouvinte mundial para conversar comigo. Muito bem, os tumores de bexiga, malignos de bexiga, são mais tumores que acontecem na mucosa interna da bexiga, e é muito menos frequente que esse tumor ultrapasse a mucosa e entre na camada muscular da bexiga. Vocês sabem que a bexiga, todos sabem, é um reservatório de urina. A urina é formada no rim, desce pelos ureteres até a bexiga, e a bexiga é um tecido, é uma víscera, né, acoplada ao rim pela medicina chinesa, e essa víscera ela tem uma força de contração e relaxamento que faz com que a bexiga se distenda no conteúdo de urina e que ela se contrai, a camada muscular contrai a bexiga para que a urina seja eliminada. O câncer de bexiga é 2 a 3 vezes mais frequente em homens do que mulheres e 2 vezes mais frequentes em indivíduos brancos do que os negros.
O pico de incidência do câncer de bexiga é ao redor dos 60, 70 anos de idade. Então, você que está com 60, 70 anos, ou que pelo menos já passou dos seus 55 anos, atenção nos sintomas que podem indicar um câncer de bexiga. 90% do diagnóstico é feito após os 55 anos de idade e, como já falei, 3 vezes mais frequente em homem. Quais seriam os fatores de risco para o câncer de bexiga? O campeão seria um risco 4 vezes aumentado em fumantes. Então, os fumantes têm 4 vezes mais chance de ter câncer de bexiga, sem falar no câncer de pulmão. Então, as toxinas do alcatrão, da nicotina, elas ficam na circulação e elas acabam sendo encaminhadas para o rim e sendo acumuladas na bexiga. A bexiga, então, sofre uma agressão na parede interna, na parede da mucosa, e as células do que nós chamamos de urotélio, que é a camada interna da bexiga, elas sofrem um desgaste e uma ulceração. O que pode contribuir para o câncer de bexiga, além do cigarro? A baixa ingestão de líquidos. Então, se você toma pouca água e essa urina é extremamente concentrada, ela acumula muito mais toxinas e essas toxinas acabam agredindo a parede. Então, é importantíssimo tomar água, né? Eu sei que muitas vezes, principalmente os homens, né, que têm já nessa idade a próstata um pouco mais aumentada, tomar água muitas vezes pode ser um incômodo, porque vai fazer com que urine toda hora, mas ainda acho melhor que urine toda hora, porque vai ter menos chance de ter concentração dentro da bexiga de alguns elementos, de alguns metabólitos, de algumas toxinas, e vai ter menos chance de ferir a parede da bexiga. Nunca segurar a urina, né? Segura, demora para urinar. Isso em qualquer idade, não se faz isso. Sempre que possível, sempre que você estiver próximo a um toalete, vá ao toalete e esvazie sua bexiga, tanto homens quanto mulheres. A exposição à anilina. A anilina tem, por exemplo, pessoas que trabalham com borracha, couro, tintas industriais, principalmente as tintas da área têxtil, que usam muito anilina. A anilina, a inalação, o contato com a anilina nos alimentos e nesses objetos podem levar a uma irritação da parede da bexiga. Indivíduos que fizeram radioterapia para câncer de próstata, de útero, de reto. Essas pessoas têm que olhar com mais frequência a bexiga, né? Fazer ultrassom, fazer a cistoscopia, que é o exame como se fosse uma endoscopia pela uretra para ver a parte interna da bexiga. Então, vou repetir, todos os pacientes que já tiveram câncer de próstata, reto, útero e que receberam radioterapia naquele lugar do baixo ventre devem ficar atentos a câncer de bexiga. Outros pacientes que tiveram leucemia, linfoma, doenças reumáticas, doenças autoimunes e que se submeteram a tratamento com ciclofosfamida, esse quimioterápico pode levar ao câncer de bexiga, tem que ficar atentos a isso. Fatores hereditários. Então, se você já teve alguém na sua família que já teve câncer de bexiga ou renal, ficar atento e fazer a pesquisa. Quais são os tipos de câncer de bexiga? O mais frequente, 90% dos casos, é chamado carcinoma de células transicionais. As células do urotélio, que é a parte interna da bexiga, elas que revestem a mucosa da bexiga, elas sofrem um estressamento, uma modificação nessas células e uma célula anômala diferente começa a se desenvolver e criar, em geral, uma ulceração no local. Atenção! Essas células uroteliais
transicionais, elas estão também presentes nos rins, nos ureteres e na uretra. Então, quando o indivíduo tem um câncer de bexiga, tem que ser pesquisado o rim, ureter e uretra, que pode haver também células malignas. Os cânceres de bexiga, eles também são classificados de baixo grau e alto grau. O câncer de baixo grau é as células que são muito parecidas às células originais da bexiga. Nós chamamos de células bem diferenciadas, quer dizer, elas são pouca coisa diferentes da célula normal. Em geral, são cânceres menos malignos, que são menos agressivos. São os carcinomas bem diferenciados. O tratamento é mais fácil. Os carcinomas de alto grau são os indiferenciados. Então, aquelas células são muito diferentes das células originais da bexiga. E elas têm uma proliferação muito rápida. Esses são os mais agressivos. Quanto ao grau de invasão, também tem classificação. Grau de invasão aos tecidos vizinhos. Então, nós temos os carcinomas in situ, que são os que estão só na mucosa da parede da bexiga, são os mais fáceis de serem tratados. Todos os carcinomas in situ, seja carcinoma in situ da mama, carcinoma in situ da bexiga, os carcinomas in situ é o comecinho do câncer, é aonde se tem a maior índice de cura. E os carcinomas invasivos, o que quer dizer invasivo? Ele saiu, ultrapassou a camada na mucosa e invadiu a parte de trás, que é a camada muscular da parede da bexiga. Quando ela invade a camada muscular, já é invasivo, mas o invasivo pode ser de grau 1, 2, 3. Se é invasivo e só ultrapassou a musculatura, grau 1. Se já invadiu os vasos linfáticos, grau 2 e 3. Grau 2, vasos linfáticos e vasos sanguíneos que estão ali ao redor da bexiga. E o grau 3 ou 4 é quando já invade tecidos vizinhos. Por exemplo, invade o reto, invade a próstata, que está logo ali embaixo, o útero, a parede dos ovários. Por quê? A bexiga está naquela região. Então, é um tumor já antigo, que já proliferou muitas células e que já ultrapassou a parede da bexiga, já saiu para fora da bexiga e já está acometendo as estruturas ao redor. Eu já falei que 90% dos cânceres de bexiga são de células transicionais, o carcinoma. 90%. Os outros 10% são subdivididos em carcinoma epidermoide da bexiga, adenocarcinoma da bexiga, carcinoma de pequenas células. Esses carcinomas são extremamente agressivos, quase sempre já começam em pouco tempo invadindo a parede muscular da bexiga. Vamos falar de sinais e sintomas, né? Quais seriam os sinais e sintomas? Muitas vezes o câncer de bexiga é assintomático, não existe sintoma. No começo não existe sintoma algum. Eu quero alertar principalmente aos homens, onde eu já disse que o câncer de bexiga é 3 vezes mais frequente do que em mulheres, principalmente os homens ao redor de 60 anos de idade, que vão sempre fazer o ultrassom da próstata. Não esqueçam de observar hematúria. Né? O que é a hematúria? Sangue na urina. Essa hematúria, esse sangramento pode ser macroscópico, quer dizer, você urina, olha no vaso e vê que a urina está avermelhada. Então, isso quer dizer que já tem um sangramento maior. Mas o sangramento pode ser microscópico, quer dizer, você não percebe no vaso. Então, por isso que vocês devem fazer, na minha opinião, cada 6 meses, faça o exame de urina tipo 1, que o exame de urina tipo 1 vai dar as cruzes de hemoglobina. Né? Se tem sangue na urina, vai apontar. Se tiver sangue na urina, pesquisar. O que vai ser pesquisado?
Infecção do trato urinário, ok. Cálculo renal, que também pode dar hematúria, sangue na urina, mas também pode ser um carcinoma de bexiga, no incipiente, in situ, pequenininho, fácil de tratar. E às vezes não aparece. Se essa hematúria for persistente, convém fazer o exame da cistoscopia, que é colocar um tubinho, uma câmera muito fininha que entra pela uretra e olha a parte de dentro da bexiga para ver se tem alguma lesão. Muitas vezes os sintomas podem ser irritativos, a sensação de calor no baixo ventre, de calor na bexiga, de ardor para urinar, e não é infecção urinária. Então, se você sente aquela quentura, né, falando entre aspas, né, que os pacientes se referem muito nesse termo, né, quentura, uma urgência para urinar, toda hora quer urinar. 20 a 30% dos homens e mulheres com câncer de bexiga têm urgência para urinar, não segura a urina, tem necessidade de encher um pouco e já vai esvaziando a urina. Existem sintomas já de câncer mais avançado de bexiga, são cânceres que já invadiram as estruturas vizinhas, aí tem dores pélvicas, uma sensação de dor ali na região da bexiga, no meio do abdômen para baixo, às vezes do lado direito, às vezes do lado esquerdo. Pode haver sangramento retal, então as fezes com sangue. Fezes com sangue pode indicar tanto hemorroida, fissuras, ou câncer de intestino, ou câncer de bexiga que já invadiu o intestino. Então, sangramento nas fezes tem que ser avaliado pelo médico. Tem que se fazer colonoscopia, fazer ultrassonografia pélvica, tomografia muitas vezes. Outros pacientes com câncer avançado, o primeiro sintoma, às vezes não tem dor, não tem sangramento, mas tem muito inchaço nas pernas. O que quer dizer isso? Às vezes eu já tive paciente com tumor tão desenvolvido de bexiga e assintomático, segundo ele, né? Há muito tempo não tinha sentia nada, um inchaço nas pernas, faço um ultrassom de abdômen total e observa que o câncer estava tão desenvolvido, ultrapassou a parede da bexiga e ele comprimia os vasos pélvicos e os linfonodos pélvicos. Isso fazia com que o retorno venoso das pernas não acontecesse e fosse um inchaço severo nas pernas. Lógico, não é todo mundo que tem inchaço nas pernas que tem câncer na bexiga, veja bem, isso é só um sinal. Inchaço nas pernas pode ser de origem renal, cardíaca, vascular, enfim. Sintomas de metástases. Quando um paciente já está diagnosticado com câncer de bexiga e já tem metástases, ele pode ter perda acentuada de peso, falta de apetite, uma anemia profunda, muito cansaço. E se a pele fica amarela, com náuseas e vômitos, pode ser já metástase no fígado. Um dos locais mais frequentes de metástase, que é o tumor à distância a partir da bexiga, é o fígado. Então, os pacientes mais avançados, esses tumores do fígado provocam icterícia. Metástase no pulmão e nas pleuras, principalmente nas pleuras, causando tosse, falta de ar, dor, né, nas pleuras, no tórax, nos pulmões. Metástases ósseas do câncer de bexiga podem ocasionar fraturas e dor. Dor até bem importante, as dores ósseas são bem importantes. O diagnóstico se faz pelo exame de urina 1, pela cistoscopia, né, que é a biópsia. O médico, eu já falei, entra com o endoscópio, né, o fibroscópio pela parede, pela uretra, chega na bexiga e ele vê a lesão. O patologista tem que estar na sala, porque o médico tira a lesão, às vezes a lesão toda, dá para o patologista que está na sala cirúrgica, ele examina aquele tecido e ele diz, é câncer. Aí o cirurgião já está ali, ele faz uma ampliação via endoscópica da retirada daquela lesão como um todo. Faz uma raspagem que a gente chama de RTU. RTU é a raspagem ali do tumor na bexiga.
Existe um outro exame que é a partir do exame de urina, que é a citologia urinária. Então, colhe-se a urina e procura células tumorais na urina. Isso pode ser positivo em 20 a 30% dos casos de câncer de bexiga, mas não é o exame principal, porque você pode ter aí um falso negativo de até 70%. Então, todos os exames aí são importantes, desde a ultrassonografia, às vezes tomografia, às vezes ressonância magnética para ver mais detalhes. Quando se tem mais de um tumor, ou esse tumor foi retirado e depois de algum tempo, 1 ano, 2 anos, o tumor volta, se faz uma nova cistoscopia e a retirada, a grande maioria das vezes se faz também pela cistoscopia, só que nesses casos pode-se fazer uma BCG, que é aquela vacina da tuberculose, é uma imunoterapia dentro da bexiga. Então, se coloca, aplica a BCG dentro da bexiga. Isso tem sido menos usado, às vezes. É uma possibilidade de tratamento, mas existem outras possibilidades. Em 10 anos, 80% dos carcinomas in situ, que são aqueles bem pequenininhos, podem voltar. Podem voltar e podem ser mais agressivos, né? Podem virar carcinomas invasivos da bexiga. Tratamento. Como eu já falei, o tratamento é a ressecção transureteral, né? Que é essa RTU. A grande maioria dos casos, principalmente se for in situ, resolve por ali. Quando os tumores são múltiplos e são invasivos e recidivantes, o tratamento é com quimioterapia, quimioterápicos e BCG dentro da bexiga. Então, não se usa só a BCG, você pode usar quimioterapia dentro da bexiga. E nos casos mais recidivantes, mais invasivos e difícil tratamento, as recidivas são muito frequentes, se faz a remoção da bexiga. E quando se tira a bexiga, no caso do homem, já se tira a próstata junto e as vesículas seminais, que dão o conteúdo líquido ao esperma. Então, esses homens podem ficar com ejaculação seca, né? Eu aconselho que se queiram ainda ser pais, que colham o espermatozoide e congelem os espermatozoides, né? Porque eles não serão produzidos mais, não. A ejaculação vai ser seca. Dependendo infelizmente, da extensão dessa cirurgia, esse homem pode ficar impotente ou não, dependendo da extensão. Pode ser feito no ato cirúrgico uma neobexiga, que é feito com alça do intestino, se faz uma nova bexiga, ou uma cistostomia, né? Você tem a bolsinha, né? A bolsinha de urina por um tempo e depois reconstrói com a alça do intestino uma neobexiga. Esses homens com câncer avançado pode ser feito radioterapia no local e quimioterapia sistêmica. Então, essas são as possibilidades, né, do câncer de bexiga. Hoje a gente tem a cirurgia robótica, que remove com muita precisão os tecidos invasivos, porque tem um aumento considerável. Então, a medicina tem avançado bastante. Mas o principal para todo tipo de câncer ainda é a questão do diagnóstico precoce. Homeopatia, hoje falando de câncer de bexiga, as questões emocionais relacionadas ao câncer de bexiga. Como eu já disse, é muito frequente em homens acima de 60, 70 anos. E o conflito principal é o território. Conflito de território, perda de território. Normalmente, o que é saudável, né, e o que é dito normal é o homem sai, o homem trabalha fora e a mulher organiza a casa. Então, o homem sai, vai conquistar o dinheiro para a família. Hoje a gente sabe que as mulheres também estão fazendo isso, lógico, mas eu estou falando, esse homem que hoje tem 60, 70 anos de idade, que pode ter convivido com mulheres que foram suas esposas, que ficaram mais em casa e não trabalharam. Bom, de qualquer forma,
Ele sai, ele conquista e ele marca o território e depois ele entrega esse território para a mulher organizar o território. Quando existe uma aposentadoria desse homem, ele voltou para dentro de casa, ele trabalhou muito, ficou muito tempo fora, a mulher ali liderando os filhos e a casa. E ele, quando ele se aposenta e volta, ele perde esse território, ele sente que o território não é mais dele. Né? Que a mulher já organizou a rotina da casa e esse não poder organizar o território, não poder perder esse poder dentro de casa, pode ser uma das causas, segundo a medicina germânica, do câncer de bexiga. Não poder ser ele, não se sentir valorizado, se sentir diminuído. O poder que ele tinha era lá no trabalho dele. De repente ele se aposenta, vai para dentro de casa e ele não acha o território dele mais. Ele acha que ele perdeu esse território para a esposa, né? Que não tem mais a atenção da família. Ele se sente sem poder. O poder que ele tinha estava dentro do trabalho, o trabalho foi eliminado, não existe mais esse trabalho e ele não consegue se organizar mais lá dentro desse território. O que perceber essa emoção é muito importante, né? Muito importante, porque no momento que você desenvolver esse câncer de bexiga, ou seja, uma mulher também, a mulher tem o mesmo sentido de não ter poder dentro de casa, né? Às vezes um filho autoritário, uma filha, deixa essa mãe diminuída, despreza essa mãe, ela não é reconhecida dentro do território dela, né? Um marido que desvaloriza a esposa, que fala que tudo que ela faz é inútil, né? Que a vida toda menosprezou essa esposa, ela não se sente dona do território dela, isso pode ser o fator emocional de câncer de bexiga. Então, o mais importante é se dar valor, né? Principalmente esses homens que têm mais frequentemente câncer de bexiga, entender esse valor, conversar com a esposa, com a família, perceber que a casa também é dele, e que ele pode legar à esposa a organização. Já que as mulheres, em geral, organizam melhor a casa. Né? A mulher organiza mesmo, né? Ela naturalmente, a grande maioria, tem mais facilidade de fazer a economia doméstica andar, de ter organização na limpeza, na comida, nas roupas da casa. Isso é mais fácil. Não que os homens hoje não estejam fazendo, claro que fazem. Mas você pode auxiliar sua esposa nisso também. Você não precisa se sentir diminuído, acuado e deixado de lado. Você tenta participar, às vezes fazer um serviço de rua, fazer uma compra, né? Se tiver netos, levar os netos, tem que procurar ser útil, praticar algum esporte, fazer caminhada, ter uma turma de amigos que você possa se reunir eventualmente, né? Manter um território seu, pessoal seu. É muito importante essas questões emocionais. Em relação à homeopatia, como a homeopatia trata o câncer? Eu já falei algumas vezes, inclusive tem um vídeo no YouTube falando de câncer. Nós trabalhamos com os imunomoduladores homeopáticos, né? Já tem um projeto que existe já há 22 anos, né? Desde 1997, com um medicamento de homeopatia que já foi muito desenvolvido em pesquisas na Universidade Federal do Paraná. Então, hoje nós utilizamos homeopatia para o sistema imunológico para aumentar células de defesa antitumorais. Essas células são macrófagos, linfócitos, monócitos, tem vários tipos de linfócitos, linfócito CD4, linfócito natural killer. Então, são homeopatias que já foram desenvolvidas e testadas, já geraram 14 teses de mestrado e doutorado na área de biologia, no sentido de elevar o sistema de defesa nosso para que esse sistema apto identifique a célula tumoral e ajude a destruí-la. Principalmente nesses pacientes que já operaram, já retiraram o tumor de bexiga, fazer a imunomodulação, quer dizer, aumentar a resposta imunológica, deixar o sistema de defesa top,
top de linha, para que identifique células estranhas e destrua e a pessoa nem fica sabendo. A imunidade é tudo no câncer. Já falei várias vezes aqui que as maiores pesquisas hoje na área do câncer, além de quimioterapia, é imunologia. De alguma maneira, o sistema imunológico falhou e aquele oncogene, aquele gene que provoca o câncer, ele entrou em atividade, né? E a célula tumoral se desenvolveu, seja lá onde for, não é só na bexiga, em qualquer parte do corpo. Então, a grande questão hoje do câncer está relacionado a uma boa alimentação com o mínimo de agrotóxicos e transgênicos, alimentos transgênicos, são geneticamente modificados, no caso aí é trigo, soja e milho, e os agrotóxicos, tentar comer o mais orgânico possível, tentar lavar muito bem essas verduras e frutas, fazer comida fresca, comer marmita não é vergonha para ninguém, é melhor você comer marmita do que abrir uma comida industrializada, cheia de agentes químicos, de conservantes, edulcorantes, etc. Então, a comida, a emoção e a imunidade, é essa a maior prevenção do câncer. Boa alimentação, imunidade alta, exercício físico, qualidade de vida. Então, a homeopatia, nós trabalhamos com complexos de homeopatia, número 1, número 8, para imunidade inata e imunidade adquirida. E nós temos levado aí há mais de 20 anos muitos pacientes com cânceres que não podem ser operados, com metástases já instaladas e que estão sobrevivendo tratando a imunidade. São pacientes que já não suportam mais quimio e radioterapia e, através do tratamento imunológico, eles conseguem conter o câncer. Eu sempre digo para os meus pacientes, as pessoas criam a expectativa num tratamento oncológico de ter uma tomografia, uma ressonância magnética negativa, zerada. Não cria essa expectativa, né? Nós, médicos, e também os oncologistas, a gente sabe que muitas vezes, se o tumor for controlado, o que quer dizer controlado? Quer dizer, ele pode estar inativo, ele pode estar do mesmo tamanho, ele pode estar diminuído, fibrosado, calcificado, você já ganhou, você está ganhando, né? Não cria aquela ilusão que ele desapareça. Muitas vezes não vai desaparecer, mas se ele está estável, não crescer, você tendo qualidade de vida, você já está vencendo o tumor. Então, é esse o meu trabalho através da alimentação e da imunomodulação homeopática, né? Na medicina chinesa, a umidade e calor no baixo ventre, segundo os chineses, é a causa de proliferação celular. Excesso de calor, que em geral vem do fígado, porque o fígado é a máquina metabólica, é o órgão que gera calor, e o fígado atinge o baço pâncreas. O baço pâncreas, na medicina chinesa, é o órgão que elimina a umidade. Então, o acúmulo de umidade no baixo ventre e de calor é sinal, é campo propício para a proliferação celular, seja de cálculo renal, seja de um carcinoma de bexiga, né? Ou de um aumento de uma próstata, ou de um mioma, né? Que mioma é benigno, não há problema nenhum, às vezes a hiperplasia é benigna também da próstata, mas umidade e calor no baixo ventre. Então, nós usamos as ervas chinesas que depuram essa umidade e calor e regularizam o baixo ventre, em termos de energia. Então, é isso que eu tinha para falar hoje a respeito de câncer de bexiga. Esse programa está sendo gravado e amanhã estará no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos, ok?